gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Se você está chegando agora, não esqueça de se inscrever, acionar o sininho, porque eu posto aula todas as terças e sextas, às 9 horas da manhã. Esse é um canal para iniciante, então todas as peças que eu faço aqui com vocês são peças fáceis de fazer, que eu faço no meu dia a dia, que eu vendo no meu dia a dia, tá? E na última aula nós começamos a fazer um jogo de banheiro. Esse jogo de banheiro, ele tem 3 peças. Ele tem a capa da descarga, ele tem a capa da tampa do vaso e tem o tapete. Na aula passada, nós já fizemos a capa da descarga, que é essa capinha linda aqui, ó. Super diferente, facinha de fazer, com elástico, com um ilhóis aqui, ó, para onde aciona a descarga, facinha de fazer. E hoje nós vamos fazer a capa da tampa do vaso, tá? E essa capa da tampa do vaso também é diferente. Qual é o diferencial? Porque nós artesãs, as nossas peças têm que ter um diferencial. Um diferencial na escolha do material, na qualidade do tecido, na qualidade do acabamento e também no modelo da peça, né? Na inovação do modelo da peça. Porque a gente compete com lojas de departamento, sacarias, os chineses, os japoneses, né? que fazem coisas super baratas, não sei como. Então a gente tem que ter inovação. Essa capa aqui, gente, ela é diferente. Ela é assim, ó. Ela não tem aquela abinha aqui, não. Ela é um elástico que abraça a tampa do vaso. Então, essa capinha aqui, ela dá tanto para o vaso que você vai fazer um modelo, né? Vai fazer um molde, mas ela dá para outros tamanhos maiores também, tá? É fácil de colocar no vaso, não fica troncha e, ó, ela abraça a tampa do vaso, então ela fica esticadinha, bonitinha, tá? Então é isso que nós vamos fazer, eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esqueçam de curtir, de compartilhar. E uma coisa que eu tô pedindo, utilizem os comentários para fazer pedido de sugestões de peças para a gente fazer esse ano de 2019, tá? Então, eu já tô fazendo esse jogo de banheiro. Depois do jogo de banheiro, eu já vou fazer as toalhas, né? Que toalha de banho, barrado de toalha de banho. E a partir daí, eu quero a colaboração de vocês para fazer coisas que são do interesse de vocês, tá? Que vocês querem aprender, que vocês tentaram fazer, não conseguiram e de repente vocês vão se adaptar melhor ao meu jeito de explicar. Então é isso, então, vamos trabalhar. Gente, para fazer essa nossa capa para tampa do vaso, nós vamos precisar de um molde. Porque antigamente tinha um tamanho padrão, mas hoje em dia não há mais um tamanho padrão, tem tampas quadradas, tem tampas compridas, tem tampas maiores, menores, arredondadas, como é o caso da minha. Então, o ideal é a gente fazer um molde. Como ela tem elástico, o ajuste dela é feito com elástico, é claro que ela vai se adaptar a outros tamanhos também. Mas a gente tem que ter um moldezinho da nossa tampa, tá? E como que a gente faz esse molde? Você vai colocar um pedaço de cartolina na tábua do vaso, tá? Do seu vaso sanitário. E vai repousar sobre ele a tampa. Aí você vai riscar o contorno. Feito isso, você vai pegar a sua fita métrica, vai colocar aqui na borda 1,5, tá? E você vai fazer um risquinho. E você vai fazer em volta dela toda uma margem de 1,5 centímetro, depois vai riscar, unir os pontos e aí você vai ter uma margem de costura desse jeito aqui, ó, tá? Uma margenzinha de costura. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar a sua tesoura de papel
e recortar. E prontinho. Aqui temos o nosso moldezinho da capa, tá? De acordo com o molde, vocês vão fazer as medidas. Eu vou colocar uma lista de material, tá? Com as medidas que eu utilizei, mas tenham em vista que essas medidas são correspondentes a esse tamanho de tampa. Durante o percurso do vídeo, tá? Eu vou ensinar vocês as medidas, como tirar as medidas, adequar as medidas para a tampa que vocês têm, ok? Então, a lista de material que vai a seguir é uma lista para vocês terem uma base, tá? Então, vamos lá, vamos à lista de material. Aí, na lista de materiais que vocês viram, eu falei um quadrado de 45 por 45. Então, o que é isso? Vocês vão cortar esse quadrado de vocês do tamanho, isso vai depender muito do molde de vocês. Então, vocês vão colocar o molde e vão cortar um quadrado ou um retângulo que caiba o molde de vocês, tá? Assim, beleza? Esse é o tamanho. Aí vocês vão cortar, como eu falei, no tecido principal, aqui ó, tecido principal, a manta e o tecido de forro, tá? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão botar o tecido principal em cima da manta. Se for manta R1, vocês vão botar em cima do lado que tem a resina. Eu prefiro que seja feita na manta R2, porque aí ela estabiliza, a peça fica bem estruturadinha, tá? Mas se você só tem a manta R1, não vai deixar de fazer por causa disso. Aí você vai colocar o tecido em cima da manta, você vai passar o tecido para estabilizar bem ele, para ele grudar todinho na manta. Depois disso feito, você vai fazer um matelassê nesse tecido, tá? Esse tecido já estabilizado. Você vai fazer o quê? Você vai pegar de uma quina a outra e fazer uma linha, de uma quina a outra, tá? E a partir dali, você vai vir com uma régua, encostando sempre na linha anterior, que a linha anterior é a linha base, riscando, e vai fazer vários riscos em diagonal, tá? Eu só vou usar riscos em diagonal. Se vocês quiserem os quadradinhos, é só depois fazer o contrário. Riscar aqui e vir costurando. Então, vocês vão costurar em cima dessa linha riscada. Comecem sempre pela linha do meio, tá? Porque aí ela já vai estabilizar o meio do tecido. Para que na hora que vocês ficarem costurando, o tecido não fica torto na manta. Então, costura a linha do meio, depois venha pro lado, aí vai indo de um lado. Terminou ali, vem para o outro lado e vem assim, do meio para a ponta sempre. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso tecido de forro, vamos colocar aqui embaixo e também estabilizar ele, tá? Prestem atenção, porque aqui eu tô usando algodão cru. O algodão cru não tem frente nem verso, mas aqui é avesso com avesso, tá? É avesso com avesso, que nós não vamos desavessar a peça. Aí vocês vão fazer o mesmo processo, vão passar com ferro, ele vai ficar esticadinho e estabilizado aqui na peça, tá? Aí, se você quiser, você alfineta para dar mais firmeza. Aí, vira o seu tecido com a frente para cima. Você pega o seu molde, tá? E você vai colocar, centralizar ele aqui no tecido e vai riscar toda a volta dele, tá? Riscar toda a volta dele. Riscou, nós vamos passar uma costura em cima do risco, tá? Em todo ele, em cima do risco. Para quê? Para isso vai dar firmeza na hora de trabalhar e já vai fixar definitivamente
o forro no tecido principal, ok? E aqui está, ó, toda costuradinha em cima do risco, tá, gente? Em ciminha do risco, ó, tá? Em ciminha do risco. Aí o próximo passo é o que? Nós vamos recortar rente à costura, sem cortar, é óbvio, onde você costurou, mas o mais rente possível, tá? A costura que você fez. Para assim preservar o desenho do médio. E aqui está cortadinho, o corpo da tampa já está certinho, tá? Nós vamos separar ele e agora nós vamos preparar o nosso babado, tá? Agora nós vamos preparar o nosso babado. Eu pedi para ter a medida minha do babado é 2,30 por 15 centímetros. O que isso quer dizer? Que eu peguei a fita métrica no meu molde, naquele molde que vocês fizeram, e eu fiz aqui a medida, ó. Eu fui fazendo a medida do entorno dele todo, tá? Assim. Fui fazendo a medida do entorno dele todo. Aí a medida do entorno dele todo deu 1,15, tá? 1,15. Eu multipliquei essa soma, essa numeração, por 2, porque nós temos que ter uma sobra de tecido para fazer os babados. Então, multiplicado por 2 dá 2,30. Por isso que aí está 2,30. No seu, você vai medir, tirar essa medida e também multiplicar por 2, tá? Agora, a largura do tecido, isso aqui do tecido é 15 mesmo, tá? A largura é 15 mesmo, tanto no meu quanto no seu. Então, eu cortei 2,30 por 15. Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos botar frente com frente, dobrar assim, ó. É que o meu já tá montadinho aqui. Você vai pegar a extremidade dele, botar frente com frente, dobrado, e passar uma costura de um pezinho de máquina, aqui e na outra ponta. Aí você vai desavessar, tá? Desavessar, fixando bem a pontinha. Aí você vai no ferro de passar e vai vincar bem, tá? Porque aí o babado vai ficar bonitinho. E esse aqui é o nosso babado. Aí vamos fixar o babado na nossa tampa, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa fita métrica e medir daqui de cima para baixo 1 centímetro, ó, 1 centímetro, tá? 1 centímetro. E vocês vão marcar aqui, tá? 1 centímetro. Aqui do outro lado, a mesma coisa, 1 centímetro. Tá? Nessa ponta aqui. Porque o babado não vai ser toda a volta, o babado vai ser só daqui pra cá. E aqui, como vai ter as costuras e tal, é bom começar o babado 1 centímetrozinho abaixo. Aí nós vamos pegar a nossa ponta do babado, a parte aberta do babado, ó. A parte aberta do babado vai ficar encostadinha aqui, ó, pra fora, tá? E vamos alfinetar. O outro lado, a mesma coisa. Ó, o outro lado, a mesma coisa. Aqui. E alfinetar. Isso quer dizer o quê? Que esse excedente aqui
de tecido vai ser transformado em babado, tá? Vocês começam pelo lado que vocês quiserem. O babado geralmente eu faço assim, ó. Eu boto 2 dedos, 2 dedinhos, faço um beliscão, ó, um beliscãozinho e deito pro lado, tá? Mas cada um faz da sua maneira, né? Se quiser também franzir, pode, ó, 2 dedos, faço um beliscãozinho e deito. Pronto, estando alfinetado o babado, tá vendo? Você vai tentando adequar. Quando se você pode ir ajustando aqui, tirando o alfinete. Por isso que eu não gosto de fazer direto, tá? Eu prefiro alfinetar, porque aí alfinetando eu vou adequando, aumentando, diminuindo as pregas conforme a necessidade. Feito isso, nós vamos passar uma costurazinha de proteção em toda a volta, tá? Uma costura de proteção em toda a volta, para quê? Para poder tirar os alfinetes. Então, já tá todo costuradinho, tá? Eu tirei os alfinetes. Então agora o próximo passo é colocar a aba interna, onde vai o elástico para prender a tampa, tá? Essa aba interna eu coloquei a medida para vocês de 1,43 por 13, que é isso aqui, ó. Tá? 1,43 por 13. Agora eu vou mostrar para vocês como eu cheguei nesse total, porque eu não sei o tamanho da tauba de vocês. Então, para chegar a esse total, o que vocês vão fazer? Vocês vão medir daqui da quina toda a volta. O babado é só essa lateral aqui. Agora, para essa aba, você vai tirar essa medida aqui, ó. Daqui a aqui. Aí você vai circundando, tá? Toda a peça. Ó, circundando toda a peça. Direitinho, bonitinho, até o ponto de partida. Aí aqui deu 1,42. 1,42 centímetros. A esse 1,42 você vai somar 1 centímetro, tá? Então vai ficar 1,43. Então você vai medir o entorno todo do seu molde ou da sua peça já pronta. Você vai acrescentar 1 centímetro e esse vai ser o comprimento do seu tecido. A largura é 13 centímetros, independente do tamanho da sua peça, tá? Aí, feito isso, o que você vai fazer? Você vai dobrar assim, frente com frente, e vai passar uma costura de um pezinho de máquina aqui, que é justamente esses 1 centímetro que nós acrescentamos. Passou um pezinho de máquina, o que nós vamos fazer? Em uma das laterais, deixa eu tirar isso aqui só para mostrar para vocês e não ficar muita poluição. Ó, em uma das extremidades, o que vocês vão fazer? Vocês vão pro ferro, vocês vão passar abrindo essa costura, tá? Vão pro ferro, vão passar aqui abrindo essa costura, beleza? Aí aqui vocês vão passar dobrando meio centímetro, tá? Dele todo. No ferro, direitinho, meio centímetro, tá? Depois dele todo passadinho aqui com meio centímetro, aí você vai dobrar aqui, deixando, ó, 2 centímetros, tá? Aqui, deixando 2 centímetros, porque é por aqui que nós vamos passar o nosso elástico, tá? Aí vocês vão alfinetando todo ele, só de um lado, beleza?
eu vou lá fazer isso vou passar lá no ferro e trago para vocês verem a montagenzinha dele, tá? Mas assim, ó, cuidando para que fique, quando vocês alfinetarem, costura com costura, tudo direitinho, tá? Aí quando vocês fizerem isso, deixa eu botar aqui o alfinete, gente, peraí, vou mostrar para vocês. Quando vocês fizerem isso, o que vocês vão fazer? Em algum lugar daqui em algum lugar aqui desse entorno, vocês vão deixar uns 2 centímetros sem costura, tá? Aqui. Uns 2 centímetros sem costura. Porque é justamente por esse lugar que nós vamos passar o elástico. Aqui, ó, já fiz a costurinha, tá? Aí eu fiz uma costura na pontinha e eu deixei, deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Eu deixei esse espaçozinho aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Deixei esse espaçozinho aqui sem costurar, porque é o espaço que nós vamos colocar o elástico, tá? Então, todo o entorno dele tá assim, ó, acabamento bonitinho, tá? De um lado e de outro. Aí, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos estabilizar essa peça, isso aqui, da seguinte forma. Eu vou pegar aqui a costura, pegar aqui a costura e vou colocar ela aqui no meio, ó, nessa direção aqui, tá? Deixa eu virar assim que é melhor pra vocês. Eu vou vir costurando ela todinha aqui no entorno. Eu vou estabilizar ela com alfinete, tá? Desse jeito aqui, ó, frente com frente, tá? Frente com frente. Então, deixa eu estabilizar aqui. A costura, procura deixar ela pra cá, pra essa parte. E vem estabilizando direitinho os cantinhos. Eu dei uma preguinha em cada canto para ele ficar direitinho, preguinha pequena assim, tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos para a máquina e vamos passar um pé de máquina aqui, em torno de toda a peça, tá? Então, gente, aqui já costurei toda a volta, tá? Dessa aba. Então, nós vamos desavessar, ou desavessar, nem propriamente desavessar, nós vamos virar a peça. Aí você vai virar a peça e você vai rebater uma costura em toda ela, puxando a aba, tá? E rebatendo a costura. Rebater a costura é o quê? É passar uma costurazinha aqui rente a outra costura, tá? Em toda a volta dela. Porque aí a aba automaticamente vai assentar para baixo, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora dar uma alfinetada aqui, só para essa aba ficar para baixo e não atrapalhar na próxima etapa, tá? É só uma alfinetada rápida aqui assim, só para não abaixar essa aba, né? Para não costurar junto, a aba não ficar para cima e a gente acabar costurando a aba junto com o aviamento, tá? Desse jeitinho aqui. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos virar a nossa peça do lado dela, né? Que vai ficar exposto. E nós vamos colocar o acabamento aqui em volta. Você pode escolher o acabamento que você tiver em casa, assim. Pode ser uma cianinha, pode ser um passa-fita, pode ser um gripe. Isso aqui é uma passa-maria, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, ó, faz o acabamentozinho aqui na ponta, começa a costurar e vem costurando nela toda, ó. Desse jeitinho aqui,
tá? Em toda a volta dela. Vocês podem botar um viés decorado, o que vocês quiserem. Ou nada, só rebater a costura. Mas isso aqui dá todo um charmezinho na peça. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Quando a gente bate essa costura aqui, automaticamente a gente esconde a costura interna. Fica uma espécie de costura francesa, tá vendo? E não aparece aquela costura interna. Prontinho, já está pronta a nossa capinha, tá? Aí agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar, vou tirar aqui os alfinetes que eu prendi, tá? E nós vamos passar o elástico, tá? Nela toda, direitinho. O elástico é aquele fino, tá? Esse aqui é o de meio centímetro, se muito não me engano. Não, é de 1 centímetro, tá? É a largura de 1 centímetro. Eu passo o elástico, eu tenho um passo elástico, que é esse objetozinho aqui. Mas vocês podem passar com o que vocês costumam passar, um grampo de cabelo, um alfinete daquele tipo da vovó, tá? Isso é indiferente. Aí a gente vai lá naquele lugarzinho que nós deixamos aberto, que eu não... Aqui, ó. Um lugarzinho que nós deixamos aberto, ó. E vamos começar a passar o elástico, ó. Desse jeito aqui. Desse jeitinho aqui. Vai puxar essa parte aqui, vai passar uma costura aqui, tá? Ó. Olha, gente. Juntar um elástico no outro, passa uma costura e depois corta o elástico e vai terminar de costurar essa aberturazinha aqui, tá? Eu vou lá fazer isso, mas ela tem que ficar assim, ó. Com o elástico, ela tem que ficar esticadinha, tá? E aí está, ó, prontinha a nossa capa, tá? Temos aqui a nossa capa da caixinha de descarga. E aqui a nossa capa que nós acabamos de fazer da tampa do vaso, ó. Como é que ela fica? É que aqui a iluminação é péssima no meu banheiro. Ó, ela abraça toda, ó. E ela se adequa a vários tamanhos, tá, gente? Ela se adequa a vários tamanhos. Espero que vocês tenham gostado, tá? Foi feito com muito carinho para vocês. Façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender. Com certeza é um diferencial. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Um beijo no coração de todas e até a próxima aula, se Deus quiser.